Olá, sou a psicóloga Jennifer e hoje eu vou tratar aqui de um tema bem recorrente, atual, ansiedade. Este tema tem sido cada vez mais frequente, né, no nosso contexto atual, e eu quero falar um pouquinho para vocês do que seria a ansiedade, quando que nós podemos caracterizá-la como algo que não é saudável. Primeiramente, eu quero dizer que a ansiedade ela é algo que faz parte da natureza do ser humano. Ela é um afeto que ela é uma função que nos ajuda a nos impulsionar, a nos alertar, né? Ela é normal nesse sentido, né? Então, ela nos impulsiona, ela nos traz um certo alerta, principalmente quando nós encontramos em situações de dificuldades, de ameaça. Então, o nosso organismo tem como reação o processo de ansiedade. A ansiedade adequada, né, se assim podemos chamar, ela permite que o indivíduo ele tome atitudes baseadas, né, nessa ansiedade normal, né? Ela ajuda a fazer uma autorregulação, vamos assim por dizer. No entanto, a ansiedade normal e a exagerada, né, a que sai daquele sentido de ajuda e vai para um ponto um pouco maior, ela é muito limítrofe, né? Ela é muito a linha é muito tênue, né, entre a ansiedade que nos ajuda, que nos impulsiona, para uma ansiedade mais elevada. Então, essa intensidade, né, que às vezes surge, esse aumento da ansiedade, quando ela vem, ela manifesta-se através de sintomas e sinais, né? E como identificar tudo isso, né? Quando ela começa a ultrapassar esse limiar do normal, de nos impulsionar, de nos ajudar, né, a realizar uma tarefa, né, ou a sair de uma situação de conflito, né? Isso tudo é dentro da normalidade. Quando ela começa a ultrapassar essa linha, esse limite, né? E começa a ficar um pouco mais intensa, ela começa a aparecer através de sintomas, né? Um estado de alerta exagerado, o nosso corpo, ele começa a manifestar, né? Sintomas de ansiedade, como muitas vezes uma agitação psicomotora, né? Um aumento, né, muito exagerado de expectativas, medos, né? Preocupações em graus intensos, né? E ela geralmente, tudo isso acompanhado com muita agitação, né? A partir de quando, então, que a ansiedade ela começa a nos atrapalhar, né? Eu acho que esse é o ponto. A partir de quando ela começa a nos atrapalhar, a interferir no nosso cotidiano, né? Quando eu não consigo mais controlar esses pensamentos exagerados, esses receios, né? Que muitas vezes nós não conseguimos identificar de onde vem, né? Esse receio, essa expectativa muito grande, e aí começa a ter esses sintomas ansiosos, né? Começa a ter um resultado, né? Por conta de tudo isso, um sintoma ansioso de um comportamento mais sem controle, que você não está mais conseguindo, que isso está te atrapalhando efetivamente a sua vida, né? O seu cotidiano, a sua realização de tarefas, né? Aquela prova que você não consegue fazer, aquela
apresentação, né, que você precisa fazer e que você está nervoso, muito além do que o normal, né, porque, lógico, vamos entender nesse contexto, né, vou fazer uma apresentação, seja ela qual for, em público, né, eu vou dar um exemplo, assim, de processo de ansiedade para vocês, vou contextualizar. Naturalmente, nós vamos criar uma expectativa, né, normal aí, aquela ansiedade normal, porque você vai se apresentar, às vezes o público não é conhecido, né, mesmo que o assunto já seja conhecido, aquela ansiedade que vai te motivar, mas que você vai conseguir chegar lá e vai se apresentar. Já no oposto, quando a ansiedade está exacerbada, nesse mesmo exemplo, você começa a ter sudorese, agitação, taquicardia, esses são alguns sintomas, tá? Impaciência, e isso te impede muitas vezes de ir e concluir o que você deseja, né? No caso aqui, a situação hipotética de uma apresentação em público, né? Então você não consegue falar, você começa a gaguejar, você tem brancos, então todos esses são sintomas ansiosos, é onde a ansiedade passa de um limite normal para um limite exacerbado. E muitas vezes você não consegue facilmente identificar quais são os momentos que a ansiedade para você se torna algo desconfortável, né? E aqui então que entra, né, um processo muito importante, né, de quando você começa a perceber que aquilo não está mais normal, né, que aquilo está afetando sua vida, afetando suas questões pessoais, profissionais, essa percepção, né, quando você começa a ter, e aí entra a necessidade de buscar uma ajuda profissional, né. Enquanto, né, psicoterapeuta, em psicoterapia, nós vamos trabalhar vários aspectos, né, que o indivíduo for nos trazendo, e em relação à ansiedade a gente consegue, junto com a pessoa, identificar esses processos, o que estão sendo esses starts, né, o que estão fazendo com que essa ansiedade ela seja disparada. Então a grande reflexão aqui é para vocês poderem realmente olharem para si e perceberem, né? Isso está afetando a minha vida, está dificultando com que eu tenha conseguido realizar, né, algo que eu desejo. E por aqui eu vou encerrando hoje, né, o nosso conteúdo. Quero deixar à disposição para qualquer dúvida, tá? Sobre o tema, tem um link na bio com o meu contato, vocês também podem acessar através do direct. Esse é um assunto bem longo, que daria, né, muito mais tempo, inclusive, mas por hoje eu vou ficar aqui e numa próxima oportunidade eu vou aprofundando. Beijão!